Ô Caio, nós somos capazes de amar e de odiar na mesma medida? Nós humanos? Nós humanos? Humanos. Você diz assim, se uma pessoa, O ser humano. um indivíduo, é capaz de amar e odiar, Na mesma medida. em que circunstância? Ou tem gente que é mais inclinado para um ou para outro? Tem... Você acha que é inato ou é uma coisa social? Não, é aprendido. Tem as Cultural. manifestações... Não, vamos por partes. Tá. Eu não pensei que fosse me alongar mais falando sobre isso, mas vale a pena. Para não ficar ali nenhuma ideia falsa na Claro. cabeça de ninguém. Por exemplo, eu não tenho dúvida, e isso é um mistério na Bíblia, é um mistério na psicologia, é um mistério na filosofia, é um mistério. É um mistério até mesmo na ciência e na engenharia genética. Por que que existem algumas pessoas que nascem odiando? Tem gente, desde a mais tenra infância, sente raiva, que depois vira antipatia gratuita. Elas sentem antipatia. E quando elas vão ficando mais conscientes de si, elas vão se tornando capazes de odiar. Esse é um fenômeno que é chamado de mistério no Novo Testamento. É um mistério. Mas existem essas pessoas. Parece que sementes que já nasceram podres. Já nasceram podres. Bom dia, Jack. Tudo bem, querido? Bom que você está aqui. Feliz também. Tá bom. Feliz. Então deixa eu só concluir aqui. São sementes que parece que já nasceram podres. A maior parte das pessoas, todavia, não é assim. A maior parte das pessoas é ensinável. Existe também uma minoria, que é a minoria que aparentemente nasceu com uma imensa propensão à prática das bondades. Que são as pessoas que a gente diz que nasceram com uma boa índole. São expressões da nossa psicologia de cotidiano, Claro. que elas não explicam o fenômeno, mas elas constatam a realidade. Sim. Há pessoas de má índole, há pessoas de boa índole, e a maioria nasce nem com boa índole, nem com má índole. A maioria nasce para ser ensinada. Neutro, né? Se você ensinar bem, eles tendem a ir na direção certa. Se você ensinar mal, eles tendem a ir na direção errada. Essa grande maioria é aquilo que popularmente a gente chama de o povo. O povo, a massa. A massa segue. Tem muita gente que nasce com espírito de massa. São os grandes seguidores, são apaixonados, são torcedores. Eles são os entes da arquibancada da existência. Lotam a arquibancada, gritam, levam bandeiras, estão presentes em todas as convocações do time social, existencial, econômico, sindical deles. São essas figuras. São os grandes apaixonados nos sindicatos, são os obreiros fanáticos das igrejas, são os torcedores dos times de futebol, são os grandes obedientes de convocação pública. Então tem essa vocação para ser massa, para ser recheio da história. Recheio. Recheio da história. Aham. Então essas figuras
sendo bem simples, você encontra o tempo todo na experiência humana. Vindo especificamente à sua questão, que é, se na mesma pessoa essas duas possibilidades de amar na mesma medida do ódio estão presentes, podem estar, eu reconheço que podem estar e acho estranho que esteja. Acho que pode estar. O livro mesmo, a Epístola de Tiago, nos fala da língua, quando fala no capítulo 3 sobre os males da língua. A conclusão é que o mesmo órgão, assim por ele designado, capaz de louvar a Deus, amaldiçoa aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí Tiago diz, pode porventura, irmãos, brotar da mesma fonte o que é doce e o que é amargoso? Ele faz essa pergunta porque na experiência do nosso cotidiano, você vê pessoas que frequentemente usam a língua para exaltar a Deus, usarem a mesma língua para detratarem o indivíduo. É quando o uso da língua não guarda nenhuma relação com a sinceridade e com a verdade. Porque quem quer que tenha compreendido qual o sentido de Deus para a nossa existência, não usa a língua para sair detratando o próximo, destruindo e desossando. Mas a experiência observável nos mostra que uma mesma pessoa pode ser capaz de rasgos de amor e carinho, expressões de solidariedade e enlouquecer de ódio e de raiva. Agora, eu tenho por certo que tanto mais quanto alguém pratique o amor e seja educado na direção das coisas do amor, mais vai desaparecendo nele a capacidade e o poder do homicídio. Mais vai desaparecendo. Não que o indivíduo se torne incapaz da defesa não, da autodefesa. Mas de partir deliberado para aquele ataque que mata, o indivíduo vai se tornando incapaz disso. Quando a consciência do significado da vida vai crescendo nele, ele vai se tornando cada vez mais incapaz disso. Essa, todavia, é uma pintura de um degradê sutil e cheia de nuances, de modo que qualquer anunciação do tipo que designa blocos para os grupos da existência é um simplismo, como eu disse. Eu estou fazendo uma hipersimplificação. Mas a gente percebe que existem pessoas que nascem, são poucas, graças a Deus não são muitas, mas que nascem com uma inclinação perversa, mesmo intensa, desde a mais tenra idade, e se desenvolvem nela. Você observa aqueles que também nascem com um pendor bondoso, que são minoria também, e você vê a grande massa para ser ensinada para um lado ou para o outro. Aí alguém pergunta, mas o que você está dizendo é kármico? Quem nasceu assim vai viver assim, Gabriel ou Gabriel, para o bem ou para o mal? Não. Existem os fenômenos de graça e de conversão. E quando eu digo de graça e de conversão na história, eu não estou falando de conversão religiosa. Eu estou falando de conversão da consciência, com ou sem religião. Eu vejo tantas obras de redenção acontecendo na experiência humana sem nenhuma presença de pregação, de ensino, de anúncio, de chamado verbal ao arrependimento. Não, pelo silêncio das noites, pela voz de Deus de um dia ensinando a outro dia, uma noite
produzindo conhecimento para outra noite, mesmo sem palavras, sem nenhum som. As pessoas, no entanto, vão ouvindo a sua voz aqui e até os confins da terra. E aí você vê, às vezes, coisas extraordinárias. Você vê gente que viveu de maneira maligna a vida inteira, um dia acordar, ou é uma fraqueza, uma doença, algo súbito que acontece. Geralmente tem algo para marcar esse dia. E naquela fraqueza, na beira de um abismo, muitas vezes você vê aquele indivíduo que passou a vida na malignidade, acordar desesperado e pedir socorro e dizer: me ajuda que eu estou caindo no buraco. Eu vejo essas graças acontecendo. E o olhar religioso impede a maioria de ver Deus agindo sozinho na vida das pessoas, pelo mundo afora. Na singularidade. Do trabalho. Mas não é kármico, portanto, não é kármica essa condição. Existem essas subtezas da graça, ou esses processos da graça que vão se acumulando até o dia em que isso explode, de dentro para fora no indivíduo. Não acontece com todos, mas acontece com muitos. E é isso que tem salvado a humanidade até aqui. A massa, no entanto, é volúvel. A massa é nuvem. A massa é vapor. A massa vai para lá e vem para cá. A massa ama de estação e odeia de inverno, ou de outono, ou de verão. É de estação também. A massa vai conforme a era, conforme o momento. É altamente manipulável, é a massa que decide a loucura democrática. Não é o bom senso. Vox Populi não é Vox Dei. Não é mesmo. A voz do povo não é a voz de Deus. É Vox Populi mesmo. Vox Populi é Vox Stupidity. Frequentemente. Vox Populi é Vox Insanus. Muitas vezes. Caio, você falou que algumas pessoas já nascem com alguma tendência para o bem, outras com uma tendência mais maligna. Como é que você entende essa tendência de nascimento? DNA, questões psicológicas, emocionais desde o ventre materno? Foi justamente o que eu falei antes de você chegar. Eu falei que é um mistério. É um mistério. E ninguém sabe. A psicologia constata, mas não explica. E, por exemplo, na psicologia isso é praticamente um dogma. Você não trata disso. É um tabu. Você não entra nessas questões na psicologia. É psicologicamente incorreto. Mas no particular, todo psicólogo vai admitir que existem misteriosamente pessoas que nascem com determinadas inclinações. Quando o psicólogo é de linha evolucionista, aí ele vai apelar para algum tipo de casuísmo genético. Ele vai dizer: não, a ciência genética não explica ainda esse fenômeno, não encontraram ainda esse DNA de maldade absoluta no indivíduo. Mas deve ter algo assim. Essa é mais ou menos a saída quando o cara fala. Mas a maioria não fala. É mais fácil um filósofo falar a respeito disso, na liberdade poético-filosófica de descer o cacete na direção que queira, do que um psicólogo. Um engenheiro genético não teria medo de fazer qualquer afirmação assim sem uma comprovação. E a comprovação geraria, essa suposta comprovação,
geraria um problema enorme na Terra, porque seria uma espécie de justificativa para o arianismo moral das próximas gerações, que iriam dizer: esse tipo de gente com esse tipo de DNA é incurável. O problema é que Judas pode se converter. Esse é que é o problema. O malfeitor pode se arrepender. Todo mundo pode ser mudado. Todo mundo. Não é mudado, pode mudar. Mudar também é um mistério. Mudar é um mistério. Mas acontece. Eu mudo. Constato que mudei. E frequentemente nem sinto que mudei, mas logo depois sei que houve algo que mudou em mim. Você muda frequentemente do dia para a noite. Muda, o que eu digo não é sair como Trump, dizendo uma coisa hoje e outra amanhã. Eu estou falando é mudar no sentido adulto da conversão, do entendimento, ou de tomar decisões que você uma semana antes não conseguiria tomar. E agora você consegue. E viver com as consequências de ter tomado, eu acho isso maravilhoso. Porque isso é o que te põe adiante. É capaz de você às vezes ficar anos querendo tomar uma decisão sem conseguir. E de repente, uma palavra, um vento que passou, alguma coisa que aconteceu, você não sabe nem explicar, mas te capacitou a dizer: eu não quero mais aquilo. Ou é isto que eu quero e é nesta direção que andarei. E andar nessa direção. Subitamente. O que antes parecia ser um peso, uma jornada impossível, ou um desafio que você não queria nem pensar nele ou a respeito, agora se tornam de repente um prazer. Enfrentar, vencer, dominar, controlar, botar aquilo no seu devido lugar e seguir. Isso é extraordinário. E as pessoas não percebem como existem em meio a tanta sutileza do Espírito de Deus. Mas a religião diz que só é o Espírito de Deus se alguém gritar na porta, tremer, declarar uma unção e disser que está chegando e que vem como um vento impetuoso. Aí o cara fica esperando aqueles sinais e o Espírito e não vê o que está acontecendo. Ah, como é bom quando você fica livre de todos os estereótipos e vai vendo o trabalho invisível do Espírito mudando, transformando, alterando, produzindo coisa nova, gente nova, consciência nova, aonde ninguém esperava e sem que ninguém tenha evocado aquilo de modo algum.